Hoje eu recebo aqui o vereador Marcelo Bandeira, vereador que é da bancada do Centrão, mas como ele mesmo gosta de dizer, que tem um voto independente, né, de qualquer bancada, seja do Centrão, seja de oposição, seja de situação, vai dependendo do que ele entende por ser bom ou ruim. Nós entrevistamos o prefeito Marcos Diogo no início dessa semana. Em um determinado trecho da entrevista, o prefeito dá uma cutucada no vereador Marcelo Bandeira, que respondeu ontem na tribuna da Casa Osório de Aquino. Vamos ver qual foi a cutucada que o prefeito Marcos Diogo deu. Aliás, o prefeito que vem sendo alvo de muitas críticas da bancada, de vários vereadores, das bancadas de oposição e do Centrão, no que diz respeito ao abastecimento d'água da zona rural. Vamos ver como o Marcos falou sobre esse assunto. Lá, sem água, digamos assim, desde que eu entendo por gente. E esse pessoal que está reclamando aí da água, lá o vereador Marcelo, né, falou, por que não tem água? Ora, durante muito tempo, Marcelo foi aliado de Ricardo Coutinho. E durante esse tempo todo, lá Duas Estradas Cajá não tinha água. Será que o governo do estado não tinha condição? Porque lá tem a tubulação todinha, que foi, inclusive, eu como secretário que coloquei para todas as casas. Inclusive, lá também a Cagep está colocando hidrômetro em todas as casas. Mas ninguém tem água. O senhor se chateia com essas críticas de Marcelo? Marcelo? Não, chateia não, porque, de novo, eu digo, o vereador, o poder legislativo, ele é independente, ele tem que fazer isso mesmo. O que é que eu tenho que fazer? Encontrar uma solução. E é isso que eu estou buscando. Agora, o que eu fico imaginando, o governador João Azevedo foi secretário... Vai estar daqui a pouco em Guarabira. Foi secretário de infraestrutura do governo Ricardo Coutinho, acho que o governo todo. Tá aí, vereador. Vamos ver como rebateu o vereador Marcelo Bandeira a essa fala do prefeito Marcos Diogo. Marcelo que subiu a tribuna da Casa Osório de Aquino na noite de ontem. Eu gostaria, inicialmente, já que Guarabira recebeu o governador segunda-feira, se eu não me engano, e na sexta-feira o prefeito Marco fez a inauguração, e eu acho muito pouco, sabe, pelos dois lados. E coincidentemente, na segunda-feira também, quando o governador saiu daqui de Guarabira, ele foi para Puxanã. Aí você vê na matéria o que foi inaugurado em Puxinanã. Guarabira é muito pequeno, viu? Nossos políticos aqui, representantes do governo do estado, se contentar com o que foi entregue, apenas para você ter noção, Puxinanã, 13 mil habitantes mais ou menos, foi entregue lá um mercado público, abastecimento d'água e pavimentação de mais ou menos 14 quilômetros, ligando a cidade, se não me engano, à Lagoa Seca. E a gente se contenta com 1 quilômetro de cachoeira, que foi importante, é uma obra importantíssima, né? Mas cá para nós é muito pouco. Vamos comparar as duas cidades aí e da próxima vez vamos pedir mais. Olha, o vereador também falou nessa questão da vinda do governador aqui a Guarabira, fez uma comparação das obras que foram entregues aqui em Guarabira das que foram entregues em Puxinanã. Detalhe, Puxinanã tem o quê? 4 vezes menos a população aqui de Guarabira? Vereador Marcelo Bandeira, o senhor fez esse comparativo e é como se fosse um soco na boca dos políticos que são ligados ao governador João Azevedo aqui na cidade de Guarabira. Seja bem-vindo, vereador Marcelo, bom dia. Ô, Michele, satisfação estar aqui. Na verdade, o pessoal ligado ao governo do estado se vangloria dessas ações, né? Um governo inoperante que passou 3 anos aí praticamente sem fazer nada para a nossa cidade, e aí vem para essa inauguração como se fosse coisa do outro mundo. E eu quis mostrar que não é, o Guarabira merece muito mais. E coincidentemente, nesse mesmo dia que ele veio aqui, à tarde ele foi para Puxinanã fazer essas inaugurações. Aí eu fiz essa comparação, necessário fazer para a gente ter noção, assim, da pouca importância que o governo do estado dá a Guarabira, comparando-se com uma cidade
pequena, né, logicamente, se for comparar com Guarabira, como Puxinanã. Agora, Puxinanã é que está certo, Guarabira é que está errado. Né? Puxinanã, o governo deu a devida importância, a Guarabira não. Os políticos de Puxinanã têm muito mais força e representatividade não tenho do dúvida. que os que são ligados ao governador aqui em Guarabira. Eu vi o deputado Adriano Galdino agradecendo o governador, as ações do governo, e realmente foram as ações que, para o tamanho da cidade, foram grandiosas, diferentemente das nossas aqui em Guarabira. Agora, por que o governador João Azevedo tem dado esse tratamento, vereador Marcelo, aqui em Guarabira? É por desprestígio ao grupo dele aqui? É pela votação que teve? Enfim. Michele, é difícil dizer, porque quando eu sempre falo, por exemplo, nessa adutora emergencial para abastecer essas cidades que colapsaram, né? João Azevedo foi secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos durante 8 anos no governo de Ricardo Coutinho. Quer dizer, um camarada da área, né? E a gente sabe, eu sempre digo isso, que João foi eleito em virtude de Ricardo por ter um governo de continuidade. E a gente sempre fala o que Ricardo fez, principalmente nessa área de recursos hídricos, de adutora, de barragem, de distribuição de água, e a gente esperava que João continuasse. Aí eu pergunto, o que João fez nesse setor, na nossa região? Não fez nada. Aí qual é o resultado disso? O colapso, né? Michele, eu sou produtor rural e eu não tenho conhecimento que João tem como é um engenheiro nessa área de recursos hídricos. Eu me preparei para uma seca, eu fiz silagem, eu botei meu gado, eu furei um poço. O governo do estado tinha noção disso, que a seca ia ser severa, e o que foi que fez? Não fez nada. Não fez nada. Então, não posso dizer que é desprestígio do governo, é exatamente inoperância do governo do estado. Os nossos políticos aqui, né? Então, eu acho que é mais inoperância do governo mesmo. Na segunda-feira, eu conversei com o prefeito Marcos Diogo e falei nas duras críticas que ele tem sofrido por parte do Legislativo, e o senhor tem sido um dos mais ferrenhos nas críticas à falta de ação do município em diminuir, vamos dizer assim, o problema de abastecimento da água da zona rural, que clama por água todos os dias, né? E aí o senhor foi cutucado pelo prefeito Marcos Diogo. E o senhor viu essa fala, por isso que a gente lhe convidou para estar aqui nesse espaço hoje, para que o senhor rebata essas críticas feitas pelo prefeito Marcos. Olha, Michele, eu lamento, né? Marcos está agindo dessa forma porque é uma crítica fácil de se resolver, rapaz. Eu não estou pedindo uma obra estruturante para a zona rural, uma adutora para abastecer essas comunidades, não. A gente sabe que o período é crítico, né? E esse período há de passar rapidamente. A gente sabe que esse ano é um ano de atuação do Laninha, e provavelmente agora em dezembro já começa a chover, né? Então, emergencialmente, para Marcos contratar carros-pipa, que a gente sabe que perfurar poços, assim, a chance de não dar água é muito grande, e emergencialmente contratar carro-pipa. Marcos faz uma crítica ao governo do estado, e ele tem razão, que o governo do estado privilegia alguns municípios e Guarabira não. E aí é quando eu falo de forças ocultas do governo do estado atuando na nossa cidade, né? Mas, se o governo do estado não faz, que ele faça, rapaz. A gente vê cidades pequenas com muito menos recursos, Michele, com 4, 5 carro-pipas, exemplo de Alagoinha, Pipirituba, e Guarabira com 1, 2. Não dá, rapaz. Que é insuficiente. Insuficiente. Para atender. Insuficiente. E é por isso que essa demanda, ou pelo menos essas reclamações, têm sido feitas a vocês, vereadores. Exatamente, né? Eu cheguei ao cúmulo de ter que usar o espaço lá da tribuna para mostrar os áudios, porque eu estava muito preocupado pela inoperância também do governo municipal nessa crítica específica da zona rural, de achar que, rapaz, não estão acreditando no que eu estou falando, não é possível. Aí tive que mostrar os áudios, o pessoal, como você bem disse, clamando por água, né? Aí eu mostrei áudios de São José de Miranda, de Catolé, do Coati, de Serrinha, para ver se o pessoal, né, se toca, né? Há quanto tempo o senhor já vem pedindo à prefeitura, ao prefeito Marcos, à Secretaria de Agricultura, ações emergenciais para resolver a problemática da Olha, seca Michele, na zona rural? eu me lembro que Marcos, quando a gente retornou no período legislativo do meio do ano,
em agosto, né, na primeira sessão, ele foi lá e foi sabatinado, e minha pergunta, à época, olha só, a gente estava no começo de agosto, foi a questão da barragem lá dos Torrões, que eu fiz até uma filmagem, postei no Face, a situação de que está lá, né? E quer dizer, já prevendo isso, né? Então, é o quê? 6 meses, 5 meses, 6 meses que a gente já vem falando, desde o início da volta do período legislativo que a gente vem falando, né? E a gente espera, como eu disse ontem na tribuna, eu paro de falar amanhã, se esses carros-pipa chegarem, porque se chegar 3, 4, a gente sabe que, por exemplo, São José de Miranda precisa de 2, 3 carros-pipa por semana. Catolé, Serrinha, do mesmo jeito. Então a gente sabe que não vai resolver, mas minimiza, né? Ajuda. O pessoal acalenta o pessoal. Mas, infelizmente, nem isso faz, né? Parece que os vereadores estão ali falando ao vento. Como é que o senhor, né, não vou nem fazer a pergunta direcionada ao parlamento, mas ao senhor, diante de todas essas reclamações, desses pedidos, desses requerimentos ao prefeito e não sendo atendidos, como é que o senhor classifica isso? Teimosia do prefeito Marcos, falta de conhecimento do que está acontecendo na zona rural? Onde fica a Secretaria de Agricultura do município de Guarabira nessa história? Pois é, Michele, ontem eu fiz uma crítica a Lula e classifico Lula como entendedor do assunto, sabe? Lula conhece bem a zona rural, mas Lula faz o que ele tem condições de fazer, né? O prefeito tem que dar condições para ele fazer. A minha briga, entre aspas, com o Zenóbio era muito nessa questão, quando eu era secretário, né? Dele dar condições, e graças a Deus ele até que me atendia, né? Mas eu percebo que Lula, infelizmente, não está tendo condições. Esse ano, Michele, foi o ano ideal para se fazer limpeza de barreiros, né? Os barreiros estão secos, ideal agora para fazer limpeza. Esse ano foi o pior ano de todas essas administrações. Eu estou no meu 4º mandato. Foi o pior. Eu criticava muito a gestão de Fátima Paulino nessa questão da zona rural. Esse ano conseguiu ser pior do que o de Fátima. Porque a gente vai, por exemplo, lá naquela região de Tananduba, que eu fui essa semana, você vê lá 2, 3 barreiros numa região imensa que deve ter uns 70, 80 barreiros para ser feito, que eu já fui secretário e sei que eu já limpei lá os barreiros. Foi 2 ou 3 barreiros lá que foram limpos. Aí eu sei, de quem são esses barreiros? Dos aliados dos vereadores que pegaram as máquinas no final de semana. Isso eu sei o nome do pessoal, sei de tudinho. Aí o vizinho do camarada... Ou seja, só está beneficiado quem votou no vereador? E pouquíssimas pessoas, né? Porque os vereadores têm muito mais aliados lá, mas escolhido a dedo lá, que eu tenho o nome desse pessoal. Agora, o vizinho do camarada lá não foi beneficiado, né? Aí eu recebi Marcelo tem uma reta escavadeira trabalhando lá no Carrasco. Eu digo, vamos lá, deve ser da prefeitura. Fomos lá, não, era de particular. Aí eu procurei saber, lá no Carrasco, São José de Miranda, nessa região, quantos barreiros? Nenhum, Michele, foi feito. Nenhum. Então, esse ano foi o pior ano de todas essas administrações com relação a essa questão de limpeza, de máquinas na zona rural. Então, infelizmente, eu não posso culpar Lula, né? Porque Marco não deve estar dando condições. Eu não entendo isso. Aí, Marco, vem aqui, rapaz, para criticar o vereador. Eu estou querendo mostrar, Marco, a você. Eu estou querendo dizer que esse ano foi pedagógico. Esse ano foi para dizer, olha, prefeitura, desse jeito não dá, corrija esse erro. Se corrigir, Michele, a gente se cala. Eu agradeço. São José de Miranda agradece, Catolé, Coati, essas comunidades todinhas. Mas, infelizmente, Marco entra num vídeo, sai do outro, parece que é birra, né? Com o vereador. Não, está criticando, não vou fazer, não. Aí a comunidade é que paga por isso. Qual é a área que o prefeito Marcos Diogo está atuando e que merece uma nota boa? Não, até nessa área da zona rural, para não sair dela, a questão das estradas. As estradas relativamente estão boas. Mas por que tão boas, Michele? Porque esse ano não choveu. O que prejudica a estrada é a chuva. E esse ano não choveu. Então a estrada está boa, né? Agora, Michele, eu fico assim chateado, porque o Marco passa a imagem como dissesse, Marcelo foi durante muito tempo do lado do governador Ricardo e não fez nada. Aí eu pergunto, quer dizer... Automaticamente o senhor foi chamado de incompetente. Não, em outras palavras, vamos dizer assim, quer dizer que mesmo que eu não tenha feito nada, em virtude disso, a zona rural vai ser penalizada, porque eu não fiz nada? Agora vamos lá, se eu não fiz nada. No governo de Ricardo, Michele, durante bom tempo eu era isso o que estava no vídeo da minha fala ontem. Durante bom tempo que Zenóbio era aliado de Ricardo, eu era secretário de Agricultura do governo de Zenóbio.
né? E nesse período do governo de Ricardo, a gente conseguiu aqui para Guarabira mais de 15 poços artesianos. Eu sei, Marcos, onde é cada um desses poços. Se você quiser, eu vou com você. Né? Tem poços que o camarada tomou conta, porque era um convênio com a prefeitura, para o Estado perfurar e a prefeitura instalar. Zenobio instalou, alguns outros não. Certo? A gente conseguiu, nesse período, Michele, se enquadrar num programa chamado Água para Todos, que a gente conseguiu 390 mil reais para a Prefeitura de Guarabira executar sistemas de abastecimento. E foi feito em Catolé, em Serrinha. Qual foi o ano? No ano que eu era secretário, no ano do rompimento de Zenóbio com o Ricardo, que eu fiquei do lado de Ricardo. Né? Então, a gente conseguiu isso. Nesse ano, a gente conseguiu um convênio com o Exército para carro-pipa. Está vendo o Marco dizendo que a gente não conseguiu dar. E eu era um vereador, eu não tenho a função de executar, não. Minha função é essa que eu estou fazendo agora. Ou seja, o senhor não tem a mesma força que o prefeito tem? Lógico, Michele. Minha função é mostrar, né? É exigir, é pedir, é requerer. Mas, infelizmente, Marco está aí na falha, né? Falhando, e a gente está mostrando. Na avaliação dos moradores da zona rural, qual é a avaliação que eles fazem do prefeito Marcos Diogo? Michele, é bom você nem saber, né? Deixa quieto, porque não é boa não, sabe? Eu tenho, por exemplo, ontem eu fui aparteado pelo vereador Zé do Empenho, falando da situação do sítio Serrinha, de um áudio que ele recebeu de um morador de lá, e eu disse a Zé que cada comunidade tem uma particularidade. Essa questão de Serrinha, e eu citei o professor Raimundo, que Raimundo sabe do problema lá. Quer dizer, a gente sabe o problema, sabe como resolver, mas não se faz nada. Eu disse lá em Catolé que tem uma sangria na saída do cano que distribui para a comunidade todinha, um camarada sangra e prejudica todinho. A gente sabe, a prefeitura sabe e ninguém faz nada. Então, a inoperância da prefeitura, da Secretaria da Agricultura, olha, Michele, se a gente não tivesse nessa função de vereador, eu estou mostrando, a gente está mostrando, o Raimundo sabe. Lula sabe, Marcos sabe, e por que não resolve, rapaz? Então, quando você diz como é que está, entre aspas, o Ibope de Marco na zona rural, nessas comunidades... Eu pergunto isso porque aqui ele disse que fica impressionado por onde passa, todo mundo querendo tirar foto, enfim... É bom ele ir comigo, né? Vamos comigo que eu mostro uns camaradas que elogiam muito ele. Agora, foto não vai querer não, né? Agora, como eu disse, cada comunidade tem uma particularidade. Por exemplo, eu não vou aplaudir Marco pelo que ele está fazendo lá no Carrasco, vou. Um ginásio lá, porque esse desejo, né? Como é desejo. Essa questão de água, Michele, eu estava vindo para cá e estava escutando as críticas. Por exemplo, lá no Carrasco, a dificuldade de água. Pedra Grande, Maciel, está há quase 2 semanas, a água chegando de madrugada e pingando, quer dizer, onde tem abastecimento da Cagepa. A gente sabe que é uma situação crítica, que é passageira, mas a gente pede soluções. Mas não dá aqui para ficar falando quem deixou de fazer, né? Não, exatamente. É preciso né? que alguém faça alguma coisa. Cada um faça a sua parte. A parte de Marcos eu classifico como sendo fácil de se resolver. Né? Ele está esperando o governo do Estado? Não espera, não. Quantos carros-pipa seria necessária para amenizar essa situação da zona rural? Olha, Michele, a gente quer uma quantidade de água para, entre aspas, no popular, só para escapar. O pessoal não está tendo água para beber. O Coati é um desespero lá no Coati por conta disso. Então, se tem 2, né, o outro deve estar ajeitando aí, que bateu o motor, com mais 2 já dava uma amenizada, rapaz. E outra coisa, eu acredito, Michele, 2, 3 meses é o suficiente. Faz um contrato de 2, 3 meses, se persistir, prorroga por mais 1 ou 2, mas vai chover logo e esse problema se resolve. Né? Agora, eu não estou entendendo por que essa guerra, essa briga para se resolver um problema que a gente identifica que é fácil de se resolver. Nesse ano de 2021, o trabalho legislativo desse ano já está quase... sendo encerrado. Acho que a gente tem mais que 2 ou 3 sessões pela frente. Porque teremos as 2 últimas, que é a sessão especial para a entrega das honrarias. Né? Pois bem, em que a Câmara foi atendida pelo prefeito Marcos? Bom, Michele, você sabe que cada vereador tem direito a 3 requerimentos por sessão, né? Muitos requerimentos foram atendidos, não tenha dúvida disso, né? Esse ano nós tivemos aí
a implementação das emendas impositivas, que a gente vai ter condições de, entre aspas, corrigir aquelas deficiências que a gente classifica que a prefeitura, que o executivo não teve condições de resolver. A minha, principalmente, vai ser nessa área de abastecimento d'água na zona rural, né? Não tem como não ser, né? Mas é um avanço muito grande, sabe, Michele, para o Legislativo, e eu tive a satisfação de apresentar essa emenda modificativa à lei orgânica, e os vereadores agora até num gesto nobre dos 15 vereadores que destinaram, porque você sabe que é um recurso muito pequeno, né, Michele? É 50 e poucos mil para cada vereador, e metade desse recurso tem que ser aplicado na área da saúde. Então, para se fazer alguma coisa na saúde com 20 e poucos mil reais é insuficiente, mas se juntar os 15 vereadores, então, num gesto, até numa ideia do vereador Zé do Empenho, a gente juntou os 15 vereadores, todos concordaram, a gente para comprar um mamógrafo, né, no próximo ano, no orçamento de próximo ano, e a outra metade cada vereador vai destinar para que ele acha mais oportuno. E eu até fiz questão de agradecer a vereadora Jussara, porque se juntou a mim nesse pleito lá do sítio Coati para a gente, porque a gente sabe, Michele, que esses poços artesianos que se fura hoje, a grande maioria não dá água, né? Então tem que ser poços profundos, que nós temos um cristalino, que é uma rocha, que se perfura com 5 metros, dá nessa rocha, você pura 50 metros e não sai dela. Então, os poços, a grande maioria tem chance de não dar certo. Então, a gente juntou o meu recurso com o de Jussara, a gente vai perfurar um poço profundo lá no Coati, na expectativa, na esperança de dar água. E o restante da minha emenda também foi para poço, um em São José de Miranda e outro lá em Catolé e Serrinha, naquela região. E teve outros vereadores também que foram nessa área de recursos hídricos, mas isso é muito importante porque o vereador, além de criticar agora, vai poder executar, principalmente naquela área que a gente achar deficiente, que a prefeitura não está agindo. Vereador Marcelo Bandeira, vamos falar de eleições 2022, com essa iminência aí, né, da vice-governadora sair candidata a governadora, nessa possibilidade também de ter junção com o Partido dos Trabalhadores. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa possibilidade visando as eleições de 2022. Se de um lado a oposição, né, o PSDB não se define, o PMDB também ainda não tem uma definição, ninguém sabe se fica com João Azevedo, ninguém sabe se lança candidatura ou se compõe com outro partido. Queria que o senhor fizesse aí uma avaliação dessa possibilidade que surgiu aí nos últimos dias aqui na Paraíba com essa iminente pré-candidatura de Lígia Feliciano. Michele, uns 15 dias atrás, um mês, eu participei do aniversário da filha de Teotônio, e Lígia e Damião estavam lá, e eles falaram exatamente nessa possibilidade, né, dela sair candidata. E conversei também com o ex-governador Ricardo Coutinho, ele falou da possibilidade dessa união, né? Cartacho também, né? Os cartachos também estariam nesse, e a gente sabe que o barco do governador João está muito grande, né? E não cabe esse pessoal todo, né? Então, a expectativa de um daqueles dois que são candidatos ao Senado, Efraim e Agnaldo Ribeiro, né? Só tem vaga para um, né? O próprio veneziano aí, que ontem disse aí que estava 7 meses sem conversar com o governador, e o governador disse que não conversa porque ele não tem o que conversar, né? Então, a gente sabe que a situação também não é boa. Então, muita coisa pode acontecer. O PSDB, né, que está nessa indefinição de Romero, para onde Romero vai, e esperando, e eu vi hoje Rui Carneiro dizendo que só espera até dia 10, se eu não me engano, de dezembro. Para a definição de Romero. A definição, né, que provavelmente vai ser Pedro. Então, muita coisa vai acontecer, mas a gente espera, né? A gente não sabe quem vai votar, agora a gente já sabe em quem não vota, né? A gente não vota no governador, eu e meus amigos, e Lígia saindo candidato, logicamente, por ser do meu partido, a gente vai acompanhar na esperança, na expectativa que ela fortaleça esse grupo com o Ricardo, com o Cartacho, que venha veneziano, para a gente poder, quem sabe, no segundo turno, unir as oposições e fazer frente ao governador. Na minha pequena avaliação política, o nome de Romero nunca foi bom, nunca foi forte. E depois dessa indefinição dele,
O futuro político dele está comprometido, vereador Não Marcelo? tenha dúvida, né? Romero não era nenhuma unanimidade, né? E depois de tudo que está passando, realmente eu acredito que a grande maioria já do grupo do PSDB já não vê com esses olhos essa candidatura de Romero, né? Por isso que já estão aí levantando o nome de Pedro, né? Porque eu acho que dentre os que tem lá, talvez seja realmente o melhor, mas seria uma opção para segundo turno, né? A gente está na expectativa aí da vice-governadora lançar e fazer um grupo forte para poder ter chance de pelo menos chegar no segundo turno. Quando é que Lígia bate o martelo sobre o lançamento dessa pré-candidatura? Quando eu falei com o Ricardo, ele disse que estava conversando, né? Isso foi a semana passada, né? Então eu não posso precisar uma data, mas o doutor Damião disse que queria conversar, fazer uma reunião aqui com o Teotônio, comigo e certamente também para falar sobre isso, né? Então a gente está na expectativa de conversar, em conversando não tem por que esconder, a gente fala aí para você as novidades. Vereador, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa. Michele, eu que agradeço, né, essa oportunidade e deixar bem claro à prefeitura que a gente faz essas críticas porque a gente convive com esse povo, sabe, Michele? Não é fácil, você vê aqui meu WhatsApp, a gente recebe constantemente, quase que diariamente, essas críticas e quando a gente vê que é uma situação de água, né, uma situação de vida, né, a gente não pode ficar calado. Então, que a prefeitura tome isso como a função do vereador e que resolva, rapaz. Eu não estou pedindo nada de absurdo, não. É uma coisa fácil de se resolver. Então, obrigado, Michele, por mais uma vez estar dando essa oportunidade da gente estar mostrando nosso trabalho como vereador e aguardando as ações da prefeitura. Então, obrigado, um abraço a todos.